Já deu por si a ter dificuldade em abrir um frasco de compota que antes abria sem pensar 2 vezes? Ou talvez a sentir que as pernas fraquejam um pouco mais ao subir aquelas escadas que antigamente não lhe custavam nada? Aquele saco de compras do supermercado parece pesar o dobro do que pesava há uns anos? Se acenou com a cabeça, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas pensam que esta perda de força é simplesmente uma parte inevitável do envelhecimento, um bilhete de ida sem regresso. Mas e se eu lhe dissesse que isso não é inteiramente verdade? E se essa fraqueza que sente, essa dificuldade em realizar tarefas simples, pudesse ser não só travada, mas até revertida? Existe uma condição silenciosa que nos rouba a força e a independência à medida que os anos passam, mas o segredo para a combater pode não estar nos suplementos caros ou nos pós de proteína com nomes complicados que vemos nas farmácias. O segredo pode estar na sua cozinha, numa bebida matinal simples e deliciosa que o seu corpo vai adorar. Neste vídeo, vamos desvendar não só essa bebida poderosa, mas também outros hábitos incrivelmente simples que vão ajudar a reconstruir a sua força, a proteger os seus músculos e a dar-lhe mais energia e vitalidade para aproveitar a vida ao máximo. Fique comigo até o final, porque a simplicidade da solução vai surpreendê-lo. Ora bem, vamos então falar sobre esta perda de força. O nome que os médicos lhe dão é sarcopenia, uma palavra complicada que significa algo muito simples: a perda de massa e de força muscular relacionada com a idade. Pense nos seus músculos como uma conta-poupança. Durante a juventude fazemos muitos depósitos, mas depois dos 50, e especialmente depois dos 60, se não tivermos cuidado, começamos a fazer mais levantamentos do que depósitos. O resultado? A conta fica a zeros. Sentimos-nos mais fracos, o nosso equilíbrio piora, o risco de quedas aumenta e, de repente, a nossa independência fica em risco. É uma realidade assustadora, não é? Ver a nossa capacidade de fazer as coisas de que gostamos, como cuidar do jardim, brincar com os netos ou simplesmente dar um longo passeio pela praia, a diminuir aos poucos. Muitos recorrem aos pós de proteína, pensando que são a solução mágica. Misturam-nos com água, bebem aquele líquido com um sabor artificial e esperam resultados. O problema é que muitos desses pós estão cheios de açúcares escondidos, adoçantes artificiais, conservantes e ingredientes que o nosso sistema digestivo, jamais sensível nesta idade, tem dificuldade em processar. Podem causar inchaço, gases e até problemas maiores. Além disso, são caros. É um dinheiro que sai da sua carteira todos os meses para algo que, na verdade, a natureza já nos oferece de uma forma muito mais completa e saudável. É aqui que entra a nossa bebida matinal. Não é uma poção mágica, mas é o mais próximo disso que podemos ter. É uma combinação inteligente de alimentos reais, inteiros, que trabalham em conjunto para nutrir os seus músculos, dar-lhe energia sustentada e proteger o seu corpo. Então, do que estamos a falar? Imagine começar o seu dia com um batido cremoso. Não um batido qualquer. Um batido feito com uma base de iogurte grego natural. Por que o iogurte grego? Porque é uma potência de proteína de alta qualidade. Ao contrário dos iogurtes normais, o iogurte grego é coado, o que remove grande parte do soro de leite, resultando numa textura mais espessa e, mais importante, numa concentração de proteína quase 2 vezes maior. Esta proteína é o tijolo fundamental para construir e reparar os nossos músculos. É exatamente o que precisamos logo de manhã para sinalizar ao nosso corpo: hoje vamos construir, não destruir. Mas não ficamos por aqui. A esse iogurte, vamos adicionar uma mão cheia de espinafres frescos. Sim, espinafres. Não se preocupe, não vai sentir o sabor, prometo. Os espinafres são ricos em nitratos, que o nosso corpo converte em óxido nítrico. Esta molécula ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação. E uma melhor circulação significa que mais oxigênio e nutrientes, incluindo a proteína do iogurte, chegam aos seus músculos, ajudando-os a crescer e a fortalecer-se.
Pense nisto como abrir as autoestradas do seu corpo para que a ajuda chegue mais depressa onde é precisa. A seguir, para dar um toque de doçura natural e mais benefícios, juntamos meia banana. As bananas são famosas pelo seu potássio, um mineral crucial para a função muscular e para evitar cãibras. Além disso, fornecem hidratos de carbono de libertação lenta, que lhe darão energia para a manhã toda, sem os picos de açúcar que o deixam cansado pouco depois. Para a textura e um poder extra, uma colher de sopa de sementes de linhaça ou de chia. Estas pequenas sementes são gigantes nutricionais. Estão carregadas de fibra, que ajuda na digestão e nos mantém saciados, e de gorduras ômega 3, que são anti-inflamatórias. A inflamação crônica é um dos grandes inimigos dos nossos músculos e da nossa saúde em geral. Ao combatê-la, estamos a criar um ambiente mais favorável para a recuperação e crescimento muscular. Finalmente, um pouco de água ou leite magro para atingir a consistência desejada. E já está. Em menos de 5 minutos, tem um pequeno almoço completo, delicioso e incrivelmente poderoso. Cada gole está a fornecer ao seu corpo as ferramentas exatas de que ele precisa para lutar contra a sarcopenia. Está a dar-lhe proteína de fácil digestão, vitaminas, minerais, antioxidantes e anti-inflamatórios. Tudo de fontes naturais, sem aditivos químicos. Compare isto com um pó de proteína misturado com água. A diferença é abismal. É como comparar um prato de peixe fresco grelhado com legumes da horta a uma refeição processada de micro-ondas. Ambos podem encher o estômago, mas o que fazem pelo seu corpo a longo prazo é completamente diferente. Começar o dia com esta bebida é como dizer ao seu corpo: eu estou do teu lado. Eu vou dar-te o que precisas para seres forte. E esta sensação de proatividade, de tomar o controle da sua própria saúde, é imensamente poderosa. Mas esta bebida matinal, por mais fantástica que seja, é apenas o pontapé de saída. Para realmente virar o jogo contra a perda de músculo, precisamos de a apoiar com outros hábitos simples ao longo do dia. Pense nela como o alicerce de uma casa. É essencial, mas precisa de paredes e de um telhado para se tornar um lar seguro e forte. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é pensar que basta tomar a proteína de manhã e o resto do dia não importa. O nosso corpo não funciona assim. Ele precisa de um fornecimento constante de nutrientes, especialmente de proteína, para reparar e construir tecido muscular. É por isso que o nosso segundo hábito se foca no poder do seu prato de almoço. Em Portugal, temos a sorte de ter uma dieta mediterrânica rica e variada, e devemos usá-la a nosso favor. Muitas vezes ao almoço comemos uma sopa, um prato principal e fruta. Isto é ótimo, mas podemos otimizá-lo. Que tal adicionar uma mão cheia de grão de bico ou feijão branco à sua sopa? As leguminosas são uma fonte fantástica de proteína vegetal e fibra. Ou, se vai comer uma salada, por que não juntar um ovo cozido fatiado ou umas lascas de atum em lata ao natural? São formas simples e baratas de aumentar a dose de proteína sem ter de comer um bife enorme. A chave é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de uma grande dose ao jantar, tente incluir uma fonte de proteína de qualidade em cada refeição principal. Uma posta de pescada cozida, um pouco de frango desfiado, um punhado de tremoços como petisco. Estas pequenas adições fazem uma diferença enorme no final do dia. O nosso corpo é como um pedreiro a construir um muro. Se lhe der todos os tijolos de uma só vez, ele não consegue usá-los e muitos serão desperdiçados. Mas se lhe for dando os tijolos pouco a pouco, ao longo do dia, ele consegue construir um muro forte e sólido. Agora, de que serve dar aos nossos músculos todos estes nutrientes se não lhes dermos uma razão para os usar? É aqui que entra o nosso terceiro hábito: o movimento inteligente. E quando digo movimento, por favor, não imagine halteres pesados ou aulas de ginásio extenuantes. Falo de algo muito mais acessível e que pode fazer no conforto da sua casa. Falo de acordar os músculos. O maior inimigo da força muscular, a par de uma má nutrição, é a inatividade.
O ditado usa-o ou perde-o nunca foi tão verdadeiro. Uma das coisas mais simples e eficazes que pode fazer é o exercício de se sentar e levantar de uma cadeira. Sim, leu bem. Coloque-se à frente de uma cadeira firme. Cruze os braços sobre o peito e, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se até ficar de pé. Depois controle o movimento e volte a sentar-se lentamente. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. No início, pode custar, pode até precisar de um pequeno empurrão com as mãos. Não faz mal. O importante é tentar. Este simples movimento trabalha os maiores músculos do nosso corpo, os glúteos e as coxas. Músculos fortes nas pernas são a nossa apólice de seguro contra quedas. São eles que nos dão estabilidade para caminhar, para nos levantarmos sozinhos se tropeçarmos, para mantermos o nosso equilíbrio. Outro exercício fantástico: usar latas de feijão ou garrafas de água como pesos. Sentado ou de pé, pegue numa lata em cada mão e lentamente dobre os cotovelos, trazendo as latas em direção aos ombros, como se estivesse a fazer uma flexão de bíceps. Faça 10 repetições. Este pequeno gesto fortalece os braços, tornando mais fácil carregar os sacos das compras ou pegar num neto ao colo. Não precisa de mais do que 10 a 15 minutos por dia. Pode fazê-lo enquanto vê o telejornal. O importante é a consistência. É este estímulo diário que diz aos seus músculos: "Ei, eu ainda preciso de vocês. Fiquem fortes." É este estímulo que lhes dá um propósito para usar a proteína maravilhosa que lhes deu com a sua bebida matinal e com o seu almoço. Sem o estímulo do exercício, a proteína não sabe para onde ir. É a combinação da nutrição certa com o movimento certo que cria a verdadeira magia. E por falar em criar um ambiente ideal para o corpo se fortalecer, não podemos ignorar um dos pilares mais subestimados da nossa saúde: o sono. Podemos comer os alimentos mais perfeitos e fazer os exercícios mais eficazes, mas se não dormirmos o suficiente e com qualidade, o nosso corpo não tem a oportunidade de se reparar e reconstruir. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. É como se, durante o dia, fôssemos à oficina e, durante a noite, os mecânicos fizessem todo o trabalho de reparação. Se a oficina fechar mais cedo ou os mecânicos forem constantemente interrompidos, o trabalho não fica bem feito. Muitas pessoas com mais de 60 anos queixam-se de que o seu sono já não é o que era. Acordam várias vezes durante a noite, têm dificuldade em adormecer ou acordam muito cedo e não conseguem voltar a dormir. Isto é comum, mas não tem de ser a nossa norma. Existem pequenos hábitos que podem transformar a qualidade do nosso descanso. Primeiro, tente criar uma rotina. Ir para a cama e acordar por volta da mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana, ajuda a regular o nosso relógio biológico. O nosso corpo gosta de previsibilidade. Segundo, preste atenção ao que come e bebe antes de se deitar. Refeições pesadas e gordurosas, ou o consumo de álcool perto da hora de dormir, podem perturbar o sono. O álcool pode ajudar a adormecer mais rápido, mas fragmenta o sono na segunda metade da noite, impedindo-nos de chegar às fases mais profundas e reparadoras. Opte por um chá de camomila ou cidreira, que tem propriedades relaxantes. Terceiro, o seu quarto deve ser um santuário para o sono. Mantenha-o escuro, silencioso e fresco. A luz de telemóveis, tablets ou da televisão antes de dormir pode enganar o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e dificultando a produção de melatonina, a hormona do sono. Tente desligar todos os ecrãs pelo menos 1 hora antes de se deitar. Leia um livro, ouça música calma, converse um pouco, dê ao seu cérebro tempo para desacelerar. Ao melhorar a qualidade do seu sono, não está apenas a sentir-se mais descansado no dia seguinte. Está ativamente a dar ao seu corpo o tempo e as ferramentas de que ele precisa para usar a proteína e os nutrientes que consumiu para reconstruir a sua força muscular. É a peça final do puzzle. A bebida matinal dá os tijolos, o exercício dá a ordem de construção, e o sono é o tempo em que os pedreiros trabalham sem interrupções. Como vê,
Não se trata de mudanças radicais ou de sacrifícios enormes. Trata-se de um conjunto de pequenas escolhas inteligentes e conscientes. É a sinergia entre o que comemos, como nos movemos e como descansamos. Ao abraçar estes hábitos, não está apenas a combater a sarcopenia. Está a investir na sua qualidade de vida, na sua independência e na sua alegria de viver. Está a garantir que terá a força e a energia para continuar a fazer as coisas que ama, com as pessoas que ama, durante muitos e bons anos. E isso, acredite, não tem preço. Lembre-se sempre disto. A idade é um facto, mas envelhecer com fraqueza é uma escolha. E hoje, você pode escolher ser mais forte. Comece com a bebida de amanhã de manhã. Dê esse primeiro passo. O seu corpo e o seu futuro eu irão agradecer-lhe imensamente por isso. Se este vídeo lhe foi útil, se sentiu que esta conversa lhe trouxe alguma luz, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem estar a precisar de a ouvir. E claro, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Adoraria saber a sua opinião nos comentários. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de começar? Tem alguma dica ou receita sua que gostaria de partilhar? A sua experiência é valiosa para toda a nossa comunidade. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de si. Viva a sua vida com força, com saúde e com alegria. Um grande abraço e até a próxima.